Graça e paz a todos. Estamos com muita saudade de todos vocês, viu? Deus abençoe, queridos. Nós gostaríamos de convidá-los a louvar conosco aquele que é digno de toda a honra e toda a glória, o Rei da Glória. O Rei da Glória. Jesus, desceu da glória e homem se fez varão de dores, servo sofredor. Meu Jesus padeceu. Sim, Cristo entregou sua vida de forma espontânea, Ele a deu. Ninguém poderia obrigá-lo. Foi seu próprio amor que o moveu. Por isso reina acima dos céus e tem um nome capaz de nos salvar. Só Jesus, é Jesus, só Jesus. Virá em breve o Rei dos Reis, vestido em glória, com todo o seu poder, voltará. Se Jesus voltará, virá em breve o Rei dos Reis, vestido em glória, com todo o seu poder, voltará. Se Jesus voltará. Amado Deus, nosso Pai que está no céu, Senhor querido, somos imensamente gratos, ó Pai, por estarmos na Tua presença, ó Deus, nesse instante, ó Deus. Agradecido a Ti, Senhor, pelo cuidado, pelo amparo que o Senhor tem tido, Senhor, para com todos nós, ó Pai. Agradecemos a Ti, Senhor, também neste momento que passamos dificuldades, ó Deus, extremamente difíceis, Senhor, os dias em que passamos, mas o Senhor não tem nos desamparado, Senhor, tem estado conosco a cada instante, ó Pai. Muito obrigado por tudo, ó Deus. E também prepara-nos, ó Pai, nesse instante para que possamos ouvir a Tua palavra que venha de encontro aos nossos corações, ó Pai. Agradecemos a Ti por tudo, Senhor, em nome do Teu Filho amado, hoje e sempre. Amém, ó Deus. Amém. Fala pessoal,
Boa noite a todos, sejam bem-vindos à nossa devocional de sexta-feira. Falamos de família aqui na sexta-feira. Obrigado, Ismael, muito obrigado, Shirley, hino lindo que aqueceu o nosso coração. Deus abençoe a vida de vocês. Gente, eu quero falar hoje, nosso encontro de família, sobre fidelidade no casamento. Um colega pastor me disse que só nos últimos dias ele teve que aconselhar 4 casais. Eu disse a ele que essa tem sido uma realidade em muitas igrejas, porque os casais têm enfrentado dificuldades seríssimas. Falta de paciência um com o outro, falta de sabedoria no tratamento, falta de amor, inclusive situações graves de abuso emocional, né? E é uma coisa que jamais deveria acontecer, principalmente em casais cristãos, servos de Deus. Eu quero me basear aqui nessa noite no texto de Malaquias, capítulo 2, verso 15 e 16, que diz, acompanhe, cuidai de vós mesmos e ninguém seja infiel para com a mulher da sua mocidade, porque o Senhor, o Deus de Israel, diz que odeia o repúdio. E também aquele que cobre de violência as suas vestes, diz o Senhor dos Exércitos. Portanto, cuidai de vós mesmos e não sejais infiéis. Gente, falar de casamento, nós falamos que o casamento é instituído por Deus. Nós já estamos cansados de ouvir isso, mas cansados ou não, essa é uma verdade suprema, inequívoca. O casamento foi criado no céu, nasceu de Deus. Ele é o criador, ele é o idealizador do casamento. E sim, o casamento é uma instituição divina. É a primeira instituição divina, na verdade. Ele começou antes mesmo do Estado, até antes da igreja. Então veja a importância do casamento. Como cristãos batistas, nós não vemos o casamento como um sacramento, mas é uma aliança de amor, uma aliança de fidelidade, aonde Deus se apresenta como santa testemunha suprema do casamento. Ele é o abençoador da aliança no casamento. Então, na Bíblia, nós vemos que Deus instituiu o casamento e é Ele mesmo quem estabelece princípios, leis, regras claras para que o casamento seja feliz, para que o casamento dê certo. O grande problema é que as pessoas batem cabeça, sofrem no casamento, porque não cumprem as regras claras estabelecidas por Deus no casamento. Esse é um problema muito sério. E, gente, quando nós falamos dos mandamentos de Deus, os mandamentos de Deus, sobretudo para o casamento, especificamente no casamento, não são penosos. Os mandamentos de Deus a respeito do casamento não foram dados por Ele para roubar a nossa alegria, roubar a nossa liberdade. As pessoas falam isso. Vai casar e casamento perde a alegria, perde a liberdade. Não é nada disso, não. Agora, é claro, veja, para se alcançar felicidade no casamento, ele deve ser tratado como se deve. Devem ser respeitadas as regras divinas que conduzem à felicidade no casamento. Isso é tão óbvio que é o seguinte, tudo na vida para dar certo tem que ser cumpridas as regras. É assim, tudo na vida. Quer ver só? Por exemplo, dizem que voar de paraquedas, de asa delta, de parapente, diz que é uma delícia, traz prazer, é top. Mas para que essa experiência de prazer não se torne uma desgraça, é preciso respeitar o quê? As regras. Tá entendendo? Eu toco violão, toco guitarra, isso também dá uma baita alegria. Só que para que essa alegria aconteça, eu tenho que cumprir as determinações, eu tenho que cumprir as regras do uso do instrumento para tirar um som. Só ir lá e pegar um instrumento e descer a mão, descer o braço, vai ficar uma coisa horrorosa. Tem um jeito certo de fazer, compreende? Então, assim é o casamento. Qual é a nossa dificuldade de compreender isso? Deus estabeleceu as normas para que se extraia a alegria, a felicidade do casamento, para que sejamos livres no casamento e não escravos, não decepcionados. E aí, casais, quando obedecem os princípios de Deus para o casamento, aonde no casamento é desenvolvido amor mútuo, respeito, fidelidade, onde se tem harmonia, amizade, aí sim é um casamento que vai ter fonte de alegria. Por outro lado, não cumprir as regras de Deus para o casamento, onde não tem respeito, onde os cônjuges são mais amigos dos outros e das outras do que um com o outro, aonde há infidelidade, desamor, traição, quebra de aliança, violência, estupidez. Não tem jeito. Como que um casamento assim vai dar certo? Não é mesmo? Isso não dá certo. Olha só,
Nós estamos falando então hoje do que? Fidelidade no casamento. E nós vemos que a fidelidade conjugal é uma das leis assim soberanas de Deus para o casamento. Gênesis 2:24, deixa eu me apoiar aqui nesse texto. O homem deixará pai e mãe, se unirá à sua mulher e se tornarão uma só carne, ou seja, viverão um para o outro. Isso aponta para quê? Fidelidade. É muito legal que o ser humano ele tem a necessidade de se tornar um com alguém. Nós já fomos um com alguém, lá no ventre da mamãe. Depois que a gente saiu de lá, cresceu, nós queremos urgentemente se tornar um com alguém novamente. E aí, lendo esse texto aqui, a Bíblia vai apontar que ser um com alguém novamente deve ser numa relação heterossexual. Veja o texto. Deus mandando: se unirá o homem à sua mulher. Vemos também que tem que ser uma relação monogâmica, não é um homem com muitas mulheres ou vice-versa, mas é um homem com uma mulher, a mulher com um homem, se tornarão uma só carne. E aí, nesse sentido, gente, parafraseando a Bíblia, no casamento é feito sexo, porque sexo fora do casamento é pecado, é decadência moral. Os dois deixam de ser puros e santos diante de Deus quando cometem sexo fora do casamento. O sexo é um prazer dentro do casamento. Essa é uma lei de Deus máxima para que haja felicidade no casamento, na família, no matrimônio. Ok? Isso é muito importante compreender. Tá bom? Olha lá. Falando aqui de fidelidade no casamento, veja que antes, então, da fidelidade ser uma convenção social, moral, a fidelidade é uma lei, é um princípio imutável de Deus. Quero ler Cantares, capítulo 6, diz lá: eu sou do meu amado e o meu amado é meu. Gente, esse casal bíblico aqui, de forma exemplar, nos mostra como deve ser o relacionamento conjugal. Um é do outro. É um amor fiel e declarado, até publicamente, como fez aqui esse casal em Cantares. Gente, casais, esse é um exercício contínuo que todo marido e toda esposa devem fazer. Declarar-se um ao outro. Eu sou do meu amado, o meu amado é meu. Queridos, isso aponta para uma decisão que os dois devem tomar. A manutenção do casamento não olha para o sentimento, mas olha para a aliança. Tem uma conversa muito legal na internet entre John Piper, Tim Keller e Dave Carson. E ali naquela conversa entre os três foi lembrado ali de um conselho que Dietrich Bonhoeffer deu a um jovem casal. O Bonhoeffer deu esse conselho, anota aí, muito bacana. Ele fala assim: a aliança deve sustentar o amor de vocês e não o amor sustentar a aliança. Ou seja, o que é isso? É um compromisso, é uma decisão. Eu vou repetir, para anotar isso, hein? A aliança deve sustentar o amor de vocês e não o amor sustentar a aliança. Sabe por quê? Porque é o seguinte, o amor, a paixão são importantes, muito importantes, mas se eles vacilarem, o que deve sustentar o casamento de vocês é a decisão, é a aliança que um fez com o outro diante de Deus, é a integridade mútua. Compreende isso? Então observe, meus ouvintes, mulher e homem nenhum pode decidir sobre a manutenção do casamento se estiverem debaixo de tentação, seja qual for o tipo de tentação, muito menos se for de sedução. Muito cuidado. As tentações da carne, todas elas devem ser vencidas em oração. A carne é fraca, diz a palavra de Deus. Ser humano nenhum é forte o bastante para vencer as tentações da carne. E somente em Cristo é que alguém pode vencer as tentações. A Bíblia mesmo diz em Tiago 4,7, resisti ao diabo e ele fugirá de vós, diz a palavra de Deus. Então, meu irmão e minha irmã, você que é casado, aconteça o que acontecer, seja fiel ao seu cônjuge, cumpra a aliança, seja fiel à aliança. O cônjuge fiel evita lugares perigosos, foge de ambientes ardilosos. O cônjuge fiel está sempre em vigília, vigilante. Um cônjuge fiel faz o seu marido o melhor amigo, faz a sua esposa a melhor amiga. Atenção a isso. Quem é casado jamais mantém uma amizade próxima com alguém do sexo oposto. Viu? Não pode. Sim, o máximo que pode acontecer é um coleguismo, assim, muito à distância. Oh, tudo bom? Como que tá? Tudo bem? Sabe por quê? Porque a carne é fraca. Está cheio de casos em que uma pessoa casada se apaixonou pelo amigo, pela amiga. Imagina um negócio desse. Quem é fiel
Fica sempre vigilante. Presta atenção. Homens e mulheres casados que mantêm uma amizade muito próxima com alguém do sexo oposto correm um seríssimo risco de cair em adultério. Porque dificilmente, gente, alguém trai o cônjuge com alguém que acabou de conhecer. Não é verdade? Esquece. Olha, traição trai sempre com amiga, com amigo do trabalho, da faculdade, para quem dá carona, que mantém proximidade. Não é assim? É sempre assim. Gente, isso não dá certo. Ficar de conversinha, de bate-papo, de blá blá blá, ficar trocando mensagens. Para com isso. Está dando sopa para o pecado. Está começando a ter envolvimento emocional. Já está sendo infiel, aliás. E a infidelidade, gente, é uma arma de destruição. Destrói sonhos, amor, filhos, neto. Destrói ministério. É uma arma de morte. A palavra de Deus diz em Romanos 6,23 que o salário do pecado é o quê? É a morte. Infidelidade é isso. Traz lágrimas, dor, trauma, mágoas, depressão, perdas. Destroça tudo, família, filhos, sentimentos, a vida. Olha o que a Bíblia afirma em Provérbios 6. Quem comete adultério está fora de si. E só mesmo quem quer se arruinar é que pratica tal coisa. Tá vendo? Cuidado. A cama do adultério pode ser quente, cheia de encantos, mas o final disso daí é negro, é tormento, é decepção, é destruição, é morte. Gente, nós estamos aqui tratando da decisão de amar a nossa mulher, o nosso marido, a aliança que fizemos diante de Deus. Então tenha caráter, mantenha-se fiel à sua mulher, ao homem que Deus te deu. Ele é o seu melhor amigo, o seu marido, a sua melhor amiga. E quer saber, a sua única amiga é a sua esposa, meu caro. Entendeu? Portanto, fidelidade não é produto do acaso, mas é de uma renúncia constante em não errar, em ser responsável. Você tem que lembrar que você está casado com Deus antes e depois com o seu cônjuge. Ninguém trai porque aconteceu. Aconteceu. Mentira, isso é mentira. Qualquer traição só acontece porque já estava sendo lá articulada, investida. Na lei de Deus, casamento é lugar de felicidade, de amor, de amizade, de romantismo, de cuidado, de vida plena. Se você não está vivendo isso, tem alguma coisa muito errada aí na sua relação. Então hoje é tempo de você buscar a vontade de Deus. Peça perdão a Deus, peça perdão ao seu cônjuge, invista na relação. Leia a palavra de Deus, declare a palavra de Deus aí na sua família, na sua relação conjugal. No texto base que nós estudamos aqui, nessa noite, Deus faz uma denúncia muito grave contra a infidelidade. Ele diz que odeia o divórcio e ele dá um aviso, cuidado para não ser infiel. Tá vendo? A gente sabe que no mundo que nós estamos vivendo, o casamento tem sido atacado. O mundo moderno, pós-moderno, incentiva, inclusive, a infidelidade. As famílias estão em crise. Com essa epidemia, então, muitos cônjuges tiveram que ficar lá dentro de casa muitos dias e, gente, estão percebendo que não são mais íntimos dos seus pais. Não pode, né? Se você é de Cristo, se você está sofrendo porque tem que ficar dentro de casa com a tua mulher, com o teu marido o dia inteiro, está sofrendo por causa disso? Você não acha que tem alguma coisa errada? Tem alguma coisa errada, tem que tratar. Os dois têm que resgatar os princípios, os valores, os fundamentos de Deus para o casamento. Eu estou terminando aqui. Se você é casado, tem que respeitar, tem que confiar um no outro, tem que se entregar, tem que amar. A fidelidade conjugal, gente, meus ouvintes, é o caminho para uma velhice abençoada. Por isso eu quero deixar o Salmo 128, salmo belíssimo. Acompanhe e deseje isso para você. Feliz, bem-aventurado é aquele que teme a Deus, o Senhor, e vive de acordo com a sua vontade. Se você for assim, ganhará o suficiente para viver, será feliz e tudo dará certo para você. Em casa, sua mulher será como uma parreira que dá muita uva. E em volta da mesa, os filhos serão como oliveiras novas. Quem teme ao Senhor certamente será abençoado assim. Que do monte Sião o Senhor o abençoe, que em todos os dias da sua vida você veja o progresso de Jerusalém
e que você viva para ver os seus netos. Não caia no pântano da mentira, do engano, do adultério, da morte. Que o Senhor lhe proteja, que o Senhor lhe acorde, que o Senhor lhe desperte enquanto há tempo e que você tenha uma velhice abençoada, transbordante de paz com Deus na sua vida. Muitos começaram bem a relação do casamento, se perderam. Por que se perderam? Porque não observaram as instruções de Deus. Né? Depois de alguns aí terem sido infiéis, até reatou o casamento, mas aí fica aquela ferida, aquele espinho, aquela desconfiança, uma coisa horrível, né? Perde-se a autoridade dentro de casa. Para quê? Você quer isso para sua vida? Não, né? Por isso, viva a fidelidade conjugal. Viva a santidade dentro do casamento. É a melhor coisa, é o melhor ingrediente para que você tenha uma família feliz. Tá bom? Vamos orar. Quero que você ore agora pela sua esposa, pelo seu marido. Se você está flertando com o pecado, peça perdão a Deus. Se acerte, se conserte nessa noite e busque as instruções divinas para o teu casamento, para que você seja feliz. Se porventura a tua história é uma história já de infidelidade, rogue a Deus agora para que o Senhor te perdoe e para que aconteça um milagre na tua casa e que vocês voltem a confiar um no outro e desfrutar da bênção de Deus aí no lar de vocês, tá bom? Deus abençoe, vamos terminar orando e até domingo. Gostou deste devocional? Então inscreva-se em nosso canal clicando no botão vermelho que está aqui embaixo. Deus te abençoe!